Bom dia, queridos, tudo bem? Eu estou aqui nessa manhã para trazer uma porção da Palavra de Deus para vocês, algo que eu estive lendo, meditando e que eu acho que, assim como foi bom para mim, também será bom para você. Então, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo de número 3, a partir do verso 19 até o verso de número 24, tá bom? Lamentações 3, de 19 a 24. Achou? Então eu vou ler aqui. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha só. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quero convidar você a orar comigo. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós lemos uma porção da Tua Palavra e queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele possa, a cada um, na casa de cada um, trazer, Senhor, luz que vem de Ti, Senhor, e que vem iluminar os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Por favor, faz isso, Senhor, porque nós precisamos de Ti, nossa alma carece de Ti. Nós lembramos o texto da Tua Palavra que diz que assim como a corça anseia pelas águas, assim nós ansiamos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós lemos, ele fala de uma pessoa, de um homem que está sofrendo. Alguém que claramente estava sofrendo. Se você ler todo o capítulo 3, você vai perceber isso. Mas do versículo 19 a 24 é bem claro. Basta você perceber o verso 19 que diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha o verso 20. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. É uma pessoa que está sofrendo. Alguém que está sofrendo e sofrendo muito. Agora a pergunta é, quem é que não sofre? Eu sofro. Você sofre. E se não agora nesse momento, em algum momento da sua vida você já experimentou um sofrimento. Existem sofrimentos que são mais profundos do tipo que faz com que você sinta... Desculpa, me perdoa por dizer isso, mas existe sofrimento que faz com que você diga: eu não devia nem ter nascido. Eu preferia nunca ter nascido do que estar passando pelo que eu estou passando hoje. Talvez se eu não tivesse nascido, talvez se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse, seja lá o que for, eu não estaria passando por isso. São sofrimentos que causam em nós questionamentos a níveis muito mais profundos do que questões do dia a dia, do nosso cotidiano. E é desse tipo de sofrimento que eu estou falando. O sofrimento da alma, o sofrimento existencial, o sofrimento que nos leva a preferir não existir, não é? E lendo Lamentações, eu me deparei com 3 verbos que são muito importantes, que eu acredito que são essenciais, indispensáveis para aquele que sofre. E não se engane, não é aqui uma receita para que você pare de sofrer, para que você faça cessar o seu sofrimento. Seria bom se nós tivéssemos esse poder, mas não é a questão. Mas são 3 verbos que você precisa praticar na sua essência para que você possa lidar com o sofrimento, tá bom? Então vamos começar assim, tá? Você já deve ter visto pessoas que sofrem, e sofrem justamente, sofrem por uma razão justa, algo que não é leve, não é algo psicológico, é um sofrimento que você percebe, as pessoas que estão em volta percebem. Mas é comum nós encontrarmos pessoas que se deixam engolir pelo sofrimento, elas se encolhem, o sofrimento as domina, elas mudam o jeito dela falar, elas mudam o jeito delas agirem, elas mudam o jeito delas olhar para a vida. E nós estamos diante de um homem chamado Jeremias que estava sofrendo. Não vamos entrar aqui no detalhe por que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo e pronto.
Mas uma coisa que me chama muita atenção em Jeremias e que eu tento trazer para mim, como homem, falho e sujeito ao sofrimento como você, é que Jeremias ele podia contemplar as questões que o afligiam. Ele contemplava as questões que o afligiam, ele sabia quais eram os problemas, ele não estava ignorante com relação à vida e os problemas que ele tinha. Mas ele não permitia que esses problemas viessem a tirar dele a lembrança de quem Deus era. E o primeiro verbo que o Jeremias vai usar é o verbo lembrar, porque ele se lembra da aflição, ele se lembra da dor, ele se lembra da tristeza, ele se lembra da angústia. Mas no coração dele não há espaço somente para essas coisas. Ele traz à sua memória outro tipo de coisa, outro tipo de lembrança que vem na contramão das coisas que ele vem experimentando, a fim de que ele não seja consumido, que ele não seja destruído. Olha só o que diz o verso de número 21. Ele descreve o 19 e o 20, aliás, o capítulo 3 até o verso 19, ele vem dizendo a situação como que ele se encontra. Depois você leia isso aí na sua casa. O verso 19 ele diz, lembro-me da minha aflição, do meu delírio. O verso 20 ele diz, lembro-me bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Se você parar a leitura aqui, você vai se deparar com um homem frio, com um homem que se rendeu. Se você parar a sua leitura aqui, você vai estar olhando para o homem destruído, um homem sem vida, desfalecido. Mas o texto não acaba aqui. Para a glória de Deus, o texto não acaba aqui. O verso 21 ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Verso 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Glórias a Deus. Queridos, o primeiro verbo que a gente tem que aprender, anota aí, é o verbo lembrar. Quando nós sofremos, e acredite, sofreremos, se estamos sofrendo agora, continuaremos sofrendo, porque viver é sofrer, faz parte da vida. É impossível viver sem sofrer. Mas Jeremias, no meio do sofrimento, ele exercita o verbo lembrar. Aí você me pergunta, lembrar do quê? Ele lembra daquilo que pode trazer esperança. Existem pessoas que no meio do sofrimento parece que fazem propositalmente um exercício maligno e perverso contra elas mesmas, de ficar lembrando do seu sofrimento, lembrando das tristezas, e ficam remoendo e remoendo. E ao todo tempo estou sofrendo por isso, meu casamento, meu relacionamento com ele, meu relacionamento com ela, é o trabalho, seja o que for, é saúde. E nem estou aqui dizendo que são questões sem justificativas, são questões legítimas, que sim, trariam sofrimento para qualquer um, para mim e para você. Mas o foco delas está tão somente na aflição, na dor, na tristeza, na angústia. E Jeremias nos convida aqui a exercitar o verbo lembrar na direção de que Deus é amor. Deus é misericórdia. Ele é misericordioso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, olha que impressionante o que Jeremias faz. Primeira coisa, ele deixa claro para a gente que esta atitude dele de lembrar daquilo que traz esperança não é, em Jeremias, uma tentativa de ignorar os problemas à sua volta. Ou seja, vamos fazer de conta de que não há problemas. Vamos deixar para lá, deixa para lá. Faz de conta que não está acontecendo nada. Nega a sua realidade. É isso que muitas pessoas fazem, negam, né? Você pergunta, você está bem? Não, eu tô bem. Você sabe que a pessoa não está bem. Você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando de nada. Tá tudo bem. Não é o que Jeremias faz, porque não diz respeito ao fato dele negar a realidade que está. Porque o verso 19 e 20 diz que ele chega à aflição e a um delírio. Ele chega a um desfalecimento. Ele diz que não tem condições de suportar aquilo. Então, a primeira coisa que ele deixa claro para nós, que ele não está negando a sua realidade à sua volta. Ele não está negando. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que essa atitude de Jeremias
ela não tem nada a ver com a tal famosa confissão positiva. Se você não sabe o que é confissão positiva, a confissão positiva é um ato de você declarar coisas positivas a fim de alcançar essas coisas. E os defensores dessa filosofia, eu vou chamar assim, eles ensinam que a nossa palavra ela tem um poder espiritual. Ou seja, aquilo que nós falarmos, aquilo que nós dissermos e determinarmos vai fazer com que mova a mão de Deus a nosso favor. Alguns ainda vão dizer que quando nós proferimos algo positivo, o universo, a gente atrai esse poder do universo para nós. Então, tem que deixar claro isso. Duas coisas. Primeiro que Jeremias não está ignorando o que está acontecendo em volta dele, à volta dele. Segundo que Jeremias, ele não está aqui fazendo uso dessa filosofia da confissão positiva. Eu vou profetizar, ou melhor, eu vou declarar coisas positivas para ver se eu atraio com as minhas palavras coisas boas para mim. Não é isso. Se não é isso, você me pergunta o que é então? Esse lembrar tem mais a ver com lembrar quem Deus é do que aquilo que Deus pode fazer. E aqui eu não estou colocando em xeque qualquer coisa que Deus possa fazer, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas esse lembrar que Jeremias está exercitando para ele em meio ao sofrimento está ligado àquilo que Deus é mais do que aquilo que Deus pode fazer. Porque senão, olha só o verso de número 22, ele diz assim, ó: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. A primeira declaração que Jeremias está fazendo aqui, a primeira coisa que vem à mente dele, ele lembra que Deus é amor. Olha que maravilha. No meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da dor, ele reúne todas as forças que ele pode e diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aí tem 2 pontos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E o que é isso? Que Deus é amor. No meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da aflição, lembre-se, Deus é amor. Exercite o verbo lembrar. Em lembrar o quê? Que Deus é amor. Segunda coisa que você deve lembrar, que Deus é misericordioso. Não se esqueça disso. Deus é misericordioso. E o texto também diz, no finalzinho do verso 23, Deus é fiel. Ele diz: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Então, tá sofrendo, tá difícil, tá doendo, tá se sentindo angustiado, não fala para ninguém, você guarda dentro de si, você faz de conta que tá tudo certo, esperando que as coisas passem. Meu querido, enquanto você passa por isso, enquanto essa situação não se resolve, eu quero sugerir que você exercite, assim como Jeremias, o verbo lembrar. Lembrar que Deus é amor, lembrar que Deus é misericordioso e lembrar que Deus é fiel. Agora, eu acho interessante o Salmo de número 77. O salmista, ele também está declarando que ele sofre. O Salmo de número 77, o salmista, ele expressa um sentimento muito semelhante ao sentimento de Jeremias. Olha só, Salmo 77, verso de número 10, diz assim: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Olha só que interessante. Quantas vezes você passou por sofrimento e você não foi capaz de verbalizar isso porque você sabe que as pessoas iriam te julgar, mas lá no fundo da sua alma você chegou a pensar: Deus não está fazendo nada. Deus não está estendendo o braço dele. Deus não está agindo. Deus poderia, mas por alguma razão Deus não está fazendo. Deus não está atuando. E algumas vezes até, será que Deus se dá conta do que está acontecendo comigo, na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho? O salmista diz isso. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão do Altíssimo não age mais. Mas ele continua, ele não para por aí. O verso de número 11 e 13, ele diz: recordarei
os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. E olha só, ele também está fazendo exatamente o que Jeremias fez. Provavelmente sentindo-se do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu e você às vezes se sentem. Mas o que ele fez? Ele exercitou o verbo lembrar. Eu não vou deixar que a angústia que agora estou experimentando, eu não vou deixar que o sentimento que agora estou experimentando venha a me cegar. Eu vou trazer a minha memória, eu vou lembrar, eu vou fazer um exercício. Lembra das experiências, lembra daquilo que já passou, lembra de tudo que Deus já fez. Mas acima de tudo, eu falei para você, é um lembrar não tão focado no que Deus faz, mas em quem Deus é. Lembra que Deus é amor. Lembra que Deus é amor, lembra que Deus é misericordioso e lembra que Deus é fiel. Deus é amoroso, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Segunda coisa, segundo verbo, é o verbo dizer. E dizer a quem? Dizer ao seu vizinho? Dizer a Deus? Não, dizer a nós mesmos. Olha só o verso de número 24, Lamentações 3:24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Se você não consegue entender com clareza o que ele está dizendo, que ele diz a minha porção é o Senhor, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz de uma maneira diferente. Ele diz, Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Olha só, é o exercício de exercitar esse segundo verbo, de você olhar para você mesmo e dizer para você mesmo, lembra, Leandro, lembra que você depende de Deus. Lembra-se de que tudo que você tem está em Deus, por isso que você pode confiar nele. Por isso que você pode confiar. E eu acredito assim que você só consegue confiar plenamente em Deus se você conseguir reconhecer qual é a sua condição. Qual é a sua condição diante de Deus? Você se lembra de Jó, no capítulo de número 1, verso 21, depois de passar por tudo aquilo que ele passou, e as pessoas esperando que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, que ele olhasse para as aflições, para as lutas, para as dificuldades e morresse. Mas o que Jó faz? Ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, em outras palavras, ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. Tudo que eu tenho está no Senhor. Tudo o que eu tenho está no Senhor. Esse verbo dizer, ele precisa ser dito com insistência, sabe? Dizer para nossa alma, dizer para nós mesmos, confie em Deus. Deus continua no controle. Quando tudo está dando errado, é muito difícil. Às vezes você tem até que insistir, gritar, berrar, dizer a si mesmo. É assim como o salmista faz no Salmo 42, versos 5 e 6, ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha a palavra dele, põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você precisa ser capaz de fazer isso. Sabe, a gente é tão bom em dizer aos outros, vai dar tudo certo. A gente é tão bom em dizer aos outros, confia em Deus. É muito fácil dizer para as pessoas o que fazer, quando fazer, como fazer. Mas tente dizer isso a você mesmo. No meio da angústia, no meio da tristeza, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio daquele ponto onde você acha que vai desfalecer. E mais uma vez, eu não estou aqui falando de qualquer sofrimentozinho, não. Eu não estou falando de questões que afligem a alma, que levam o indivíduo a pensar, será que eu deveria estar vivo ainda? Será que eu deveria estar aqui? Será que não era melhor que eu tivesse morrido a experimentar isso? Primeiro você lembra que Deus é amor. Lembra de que Deus é misericordioso e que Ele é fiel. Deus não muda.
Faço o exercício de Jeremias. Trago a minha memória, quero lembrar, todavia, apesar de tudo que está acontecendo, todavia eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não vou ficar aqui, desculpa a expressão, lambendo minhas feridas. Eu não vou ficar aqui olhando só para o que está acontecendo. Não ignore, não negligencie, mas encontre no seu coração espaço para trazer à sua mente a memória de que Deus é amor, que Deus é misericordioso e que Deus é fiel. Ele não muda. Segunda coisa, depois que você lembrar, diga a si mesmo. Se precisar entrar no banheiro, olhar no espelho, diga a si mesmo. Por que você se aflige assim, ó alma? Ó minha alma, confie em Deus, crê em Deus. E terceiro, é o verbo colocar. Colocar o quê? Colocar a nossa esperança em Deus. Isso aí está no capítulo 3, verso 24. Ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, ou seja, tudo que eu tenho está no Senhor, tudo que eu tenho é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Sabe, é normal às vezes você vai passar por algum tipo de prova, algum tipo de teste, e as pessoas dizerem para você, você consegue, você se preparou, você treinou, e eu não vejo problema algum nisso, Aliás, eu acho que é assim mesmo, eu acho que existem questões da nossa vida que nós temos que encarar de frente, tem que chamar responsabilidade para nós. É minha responsabilidade estudar, minha responsabilidade de trabalhar, é minha responsabilidade de planejar, né? E nós temos responsabilidades. Agora, essa confiança que nós estamos falando aqui, essa confiança de colocar em Deus, é a confiança daquele que entende que estamos falando de algo muito mais profundo do que as questões do cotidiano. Estamos falando de confiança, de questões de vida eterna, questões de redenção, questões que estão acima da nossa força humana, questões que nós não conseguimos lidar por nós mesmos. E Deus é capaz, só Deus é capaz, e nós colocamos a nossa confiança nele. É importante dizer para você que essa confiança, ela não é a confiança que nós colocamos no homem de Deus, mas sim no Deus do homem. Naquela confiança que nós colocamos em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade. Eu sou o homem de Deus, eu consigo, Deus está comigo, eu consigo. A confiança não é no homem de Deus, mas no Deus do homem. O salmista, no Salmo 20, verso 7, ele diz assim, algo muito simples para nós. Ele diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, verso 7. E o outro tipo de confiança, ou melhor, outra maneira de você colocar essa confiança essa é difícil, porque é você permitir que Deus entre e toque onde está doendo. É você se desarmar completamente. Porque normalmente quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, nós nos protegemos e é como alguém que tem um braço ferido e você evita a todo custo que esse braço ferido encoste em qualquer lugar. Alguém diz a você, deixa eu ver. Você, não toca, não pode mexer, que está doendo. E a gente muitas vezes faz assim com relação a Deus. Está doendo, mas nós fechamos, nós cobrimos, nós tampamos o máximo possível. Saiba que está doendo, mas não toca. É permitir que Deus toque, é permitir que Deus estenda a mão e coloque o dedo onde está doendo. É que Deus veja. A Bíblia, no Salmo de número 10, verso 14, ela diz assim, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor dos órfãos. Quero ler mais uma vez a você. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. A vítima do sofrimento e da dor entrega-se a ti. Tu és o protetor dos órfãos.
Esse é o terceiro verbo que nós temos que exercitar, é o verbo colocar. E colocar a nossa confiança em Deus, colocar a nossa esperança em Deus. E colocando isso, a gente coloca a esperança no Deus do homem, não no homem do Deus. É uma confiança que a gente permite, inclusive, que Deus entre nos cantos mais doloridos da nossa alma, que Deus toque como Ele quiser. E é uma confiança que só é adquirida também através de um relacionamento pessoal com Ele. Não dá para você ter a confiança no Deus da sua igreja. Não dá para você ter a confiança no Deus do seu pastor. Não dá para você ter a confiança no Deus da sua esposa. Não dá para confiar no Deus do seu marido. Não dá para confiar no Deus dos seus pais. Nem no Deus do seu presidente, nem no Deus da sua nação, nem no Deus de povo nenhum. Tem que ser o seu Deus. Porque você não vai conseguir confiar num Deus que não é o seu Deus. Você não vai conseguir confiar num Deus que você não tenha tido experiências com Ele. Salmo 42, versos 5 e 6 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Mais uma vez, ponha a sua esperança em Deus. Eu já li Salmo para você várias vezes. Mas olha a outra parte, ele diz assim: pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele não diz, ele é o Deus dos meus pais. Ele é o Deus do meu professor, é o Deus da minha mãe, é o Deus da minha nação, é o Deus dos meus antepassados. Ele é o meu Deus. Então só pode olhar para dentro de si, para sua alma e dizer a ela, olha, confia no seu Deus, confia no meu Deus, confia no meu Deus, aquele que teve experiência com Ele. Os 3 verbos são lembrar daquilo que pode trazer esperança. Deus é amor, Deus é misericordioso e Ele é fiel. Está passando por alguma luta, está passando por dor, sofrimento, as pessoas à sua volta não sabem. Você não sabe quanto tempo vai aguentar. Você não sabe quanto tempo vai suportar tudo isso. Não ignore, não negligencie, não faça de conta que as coisas não estão acontecendo. Não é assim que se trata, não é assim que se resolve os problemas. Mas não fique somente lembrando e remoendo essas coisas. Faça como Jeremias. Todavia, eu quero lembrar, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Deus é amor, Ele me ama. Deus é amor, seu amor dura para sempre, suas misericórdias duram para sempre. O segundo verbo é dizer, diga a si mesmo. Diga, convence a sua alma, a minha porção é o Senhor. Tudo que eu tenho está em ti, em Deus. E terceiro, coloca a sua esperança nele. Coloca a sua esperança nele. Não em você com ele, mas nele. Coloca a sua esperança em Deus. Coloca a sua esperança e deixe que ele toque em todas as áreas da sua vida, em toda dor, em toda aflição. Não dá para ter relacionamento com Deus superficial. Como eu disse, você precisa ter relacionamento com Deus. Não dá para você confiar no Deus da sua esposa, nem no Deus do seu marido. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que ele chama de O Poema sobre a Dor e o Sofrimento. E numa parte dele, não vou ler todo, só uma parte, ele diz assim: como aliviar a dor do que não foi vivido? Ele começa com essa indagação. Por quê? Eu acho interessante essa colocação dele porque pessoas normalmente quando sofrem, elas se encolhem, elas ficam com medo de sofrer. Pessoas que tiveram um casamento frustrado ficam preocupadas, com medo de ter um novo casamento, porque já sofreram tanto no anterior que não querem passar por essa experiência outra vez. Pessoas que tiveram uma perda na família, que tiveram perda no trabalho, seja o que for, elas ficam traumatizadas e ficam com medo de ver a vida. E aí eu vi aqui o poema do Carlos Drummond e faz muito sentido. Olha só o que ele diz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nos
que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aqui entende quem lê, obviamente ele não está dizendo que sofrimento é opcional do ponto de vista de quem, se eu quiser sofrer eu sofro, se eu não quiser sofrer eu não sofrer. Mas se deixar sugar pelo sofrimento, isso é opcional. E eu não vou encerrar com Carlos Drummond de Andrade, eu vou encerrar com Paulo mesmo. No capítulo 8 de Romanos, versos 38 e 39, o apóstolo Paulo diz assim: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nessa vida é capaz de nos separar. Não existe sofrimento que seja acima de Deus. Nenhum sofrimento é capaz de separar você de Deus. Como diz Paulo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem nenhum poder pode nos separar do amor de Deus. Espero que essa palavra encontre lugar no seu coração. Lembre-se que Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é fiel. Diga a si mesmo, confia em Deus. Ele continua sendo Deus. E terceiro, você precisa colocar a sua fé nele, a sua confiança nele. Não basta saber, não basta lembrar, não basta ter ideia, você precisa colocar a sua esperança nele. Desejo a todos vocês um bom dia. Fiquem na paz em nome de Jesus.